Oi, oi, som. Bom dia, meus amados irmãos. Então, a gente vai iniciar hoje aí o panorama dos livros do Novo Testamento. Então, quando a gente vai estudar o panorama, para você não criar expectativas e serem frustradas, né? É só o panorama, tá? Então, são muitas informações sobre o livro e pouca exposição de texto. Então, a ideia é, se for uma exposição, vão levar anos, né? Principalmente Mateus, né? Está demorando. Para quem não sabe, a gente estava expondo Mateus há alguns anos, aí paramos na pandemia, né? Fizemos 2 cultos, aí comecei uma exposição de 1ª e 2ª Coríntios. Terminou a pandemia, eu não quis voltar para Mateus. Estão dizendo que eu estou com medo de Mateus 24, não é verdade? Mas dá medo mesmo. É um texto bem difícil. Mas enfim, aí estamos terminando 1ª Coríntios, também está demorando muito, né? Paramos ali nos dons. Enfim, mas a gente vai voltar para Mateus, eu estou doido para voltar para Mateus. Vai ser um tempo muito gostoso falar aí da grande tribulação, dos fins do tempo, né? A gente acha que está tão perto, então vai ser pertinente. Então, a ideia nossa é você pegar uma visão geral do livro, para quando você for fazer seu devocional, você ter pelo menos uma coisa em mente, ó. Qual é o propósito desse livro? Então, quando o autor, porque a gente divide em versículo, capítulo, mas é um livro só. É tipo o Pentateuco, né? Um livro só. São 5 livros ali gigantes, e às vezes você separa muito. E aí acha, não, aqui não tem nada a ver, isso aqui já é outra coisa e tal. Não, um livro só. O autor sagrado, ele tem uma intenção, ele tem uma ideia, ele tem um público-alvo, ele quer alcançar um público específico, por isso ele escreve do jeito que escreve, tá certo? Então, a nossa ideia é tornar isso claro para você, para que quando você for ler, você chegue no texto e diga assim, por isso que ele disse isso, por causa do propósito maior do livro, entendeu? É muito legal, nós vamos ver isso nos evangelhos aí, que vão contar, primeiro os evangelhos sinóticos, né, que são os 3, Mateus, Marcos e Lucas. Eles vão contar a mesma história, cada um numa perspectiva, e cada um tem uma intenção, e cada um tem um público diferente. É muito legal isso, você vai perceber isso na escrita do autor sagrado. Vamos orar mais uma vez, antes da gente começar? Senhor, nosso Deus e nosso bom Pai, nós louvamos o Teu nome por Ti mesmo, agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui com o Teu povo, reunidos em torno da Tua palavra nessa manhã do dia do Senhor, como somos privilegiados. Abençoe esse tempo, ó Deus, que seja edificante para mim e para os meus irmãos, em nome de Cristo, amém. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, a gente vamos ter 2 aulas nesse livro. Então hoje vai ser mais a parte introdutória, a gente vai entrar muito pouco nos textos, é mais mostrar essa visão geral, e aí na próxima aula é que eu vou para a divisão dentro do livro, como que Mateus fez isso e tal, tá certo? Então vamos lá, o título do livro, Mateus, o próprio nome do autor, isso é muito comum, tá certo? Não tem muito o que discutir. O autor, acreditamos que seja Mateus. E aí, quando você diz assim, pastor, como é que a gente sabe que o autor foi Mateus? Principalmente no livro de Mateus, que não diz que ele escreveu. Então, você vai ter poucas evidências sobre o fato de ter sido ele. Então, você nem tem muito como provar escrituristicamente. E aí você faz o quê? Como é que os estudiosos chegam a esse ponto? Mas para título de curiosidade, para os irmãos saberem como é que os teólogos caminham, né? Então, eles vão pegar evidências externas e evidências internas. Como as evidências internas, nenhuma delas declara claramente que Mateus é o escritor, eles vão pegando o estilo literário, em alguns casos, pega outro livro, digamos, não no caso de Mateus, mas no caso de Hebreus, por exemplo, a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus. Aí você pega o estilo literário, o conhecimento judaico e tal, e você imagina outro autor que tem as mesmas características. E aí você vai mais ou menos imaginando aí.
Então, você pega a pessoa do autor, as características dele e tudo, a cultura dele. Então, se você pegar um escrito de João, é mais simples do que um escrito de Lucas, que era um médico. E aí você vai percebendo essas diferenças aí. E aqui a gente vai fazer isso. Aí, como não tem algo claro, direto ali, dizendo que foi ele, a gente chama isso, você vai por inferência. Então, algumas questões você vai imaginando o que está acontecendo no texto para chegar a essa conclusão, certo? Eu vou mostrar para vocês como que isso acontece aqui. Então, vamos para as evidências externas primeiro. Então, as evidências externas, geralmente elas giram em torno do que nós chamamos de teologia histórica. A gente tem a teologia sistemática, que são as 10 doutrinas, temos a teologia bíblica, que é a ideia de uma visão mais geral da Bíblia toda, tá certo? Nós temos a teologia histórica, que é essa. O que é a teologia histórica? Você vai olhar para a história e ver como que os pais da igreja interpretaram, como ali no primeiro século eles interpretaram. Você vai ter cartas de pessoas do primeiro século ou do segundo século. Você vai ter um documento muito importante chamado Didaquê, que circulava nas igrejas e tal. Então você tem esses documentos, e aí você olha para esses documentos, ou cartas, ou escritos, e você vai perceber como eles encaravam o texto sagrado, como que a igreja caminhava naquela época, qual era a impressão que eles tinham, ou a interpretação que eles deram aos textos sagrados. Ali eles estavam bem pertinho dos autores sagrados, ou o que a gente chama dos autógrafos originais, né? Que a gente não tem hoje, o que nós temos são cópias, tá certo? Então, o testemunho de Papias, ele que era bispo da igreja em Herápolis, em 135, de que Mateus compusera seu trabalho em hebraico. Então, Papias, ao escrever, ele vai falar, olha, Mateus, ele está defendendo que Mateus escreveu em hebraico, né? E não em grego, como a maioria acredita que ele escreveu em grego. Mas o ponto aqui é que Papias, ao falar do Evangelho de Mateus, que foi escrito em hebraico, ele pressupõe que o escritor foi quem? Mateus. Então está lá em 135, esse cara aqui, ele já pensava, já acreditava que o escritor tinha sido Mateus. Essa é uma evidência externa, tá certo? Outra evidência externa, vários dos pais da igreja citam Mateus como autor. O pseudo Barnabé era um escrito que era atribuído a Barnabé, mas não era de Barnabé, por isso pseudo. Clemente de Roma, Policarpo. Policarpo foi discípulo de um discípulo de João, tá? O apóstolo João. E Justino Marte. Então, todos esses aqui, eles reconheciam que Mateus tinha sido o escritor. Então, essas são evidências externas, que é o que nós chamamos de teologia histórica, tá bom? Agora, as evidências internas. Olhando para, você vai ler o livro, e aí, será que você vai perceber alguma coisa que dá para dizer assim, rapaz, eu acho que foi Mateus? Então, quais seriam as evidêncies internas? O sobrescrito mais antigo do Evangelho está lá, Catá Matoaion, segundo Mateus. Então, esse é o trabalho de Mateus, tá certo? Então, a cópia mais antiga que você tem, quando você pega lá, tá lá o nome, Catá Matoaion, que é segundo Mateus, traduzido para o português. É o evangelho que tem mais referências, olha que legal isso aqui, ó, mais referências e explicações de questões relativas a dinheiro. Então, o cara, ele lê todos os evangelhos, e ele vai ver, esse daqui é o que fala mais de dinheiro. Por que será? E aí lembra que Mateus era o mesmo Levi, que era um cobrador de impostos ou um publicano. Então, essa pode ser por inferência, tá? Dá para você ser dogmático, ó, tá vendo aqui? Foi ele que escreveu mesmo, porque ele era cobrador de impostos, ele devia ter uma certa contato com a economia. Então, por isso o evangelho dele aqui mais fala ou trata de dinheiro. Deu para entender? O que é uma evidência interna, por inferência.
E aí você vai pegando os flashes aí para chegar à conclusão. Mas, lembra, não dá para ser dogmático. Dizer, não, eu tenho certeza e tal, não dá para fazer isso, ok? Mais evidências internas. O autor usa continuamente o termo ofensivo, publicano ou coletor de impostos, para descrever Mateus, ao passo que Marcos e Lucas evitam o termo. Então, quando ele vai falar de Mateus ou descrever Mateus, ele usa esses dois termos aqui. Pastor, por que isso aponta para Mateus como escritor? Geralmente o escritor ele nunca vai falar bem de si mesmo, até por questão de humildade. João, vocês vão ver que João ele sempre fala, o discípulo a quem Jesus amava. Ele não diz, ei, Jesus me amava e tal. Parece que ele fica longe, né? Não se compromete com a informação. Então, eles evitam isso. E aí, por conta disso, acredita-se que o fato dele continuamente usar termos ofensivos para se referir a Mateus, é porque é ele que está escrevendo. Então, é tipo assim, eu quero dar ênfase que eu não prestava para nada. Eu não quero que vocês criem uma impressão diferente, certo? Eu não quero falar bem de mim mesmo. Ao passo que Marcos e Mateus, Marcos e Lucas, quando vão se referir a Mateus, eles evitam esses termos que traziam tanta má fama para um judeu, ok? Lembro que era um publicano, né? Coletor de impostos, era alguém que geralmente era um judeu que trabalhava para o governo romano, cobrando impostos dos judeus. Então, era tipo um traidor. E pior, ele não só cobrava o que o governo exigia, mas ele cobrava mais, chegando a roubar os seus próprios irmãos de sangue. Outra evidência interna. O autor se refere à festa oferecida por Mateus a Jesus como um jantar. Mais uma vez essa ideia da humildade aí. Ao passo que Lucas o chama de grande banquete. Então ele vai dizer, olha, Mateus, eu fiz um grande banquete para Jesus. E aí ele fala, não, Mateus fez um jantar lá para Jesus. Já Lucas, quando vai descrever esse evento, ele escreve o evento como um grande banquete. Essa seria uma evidência interna aí. Circunstâncias e ensino que exaltavam os publicanos foram omitidos. Então ele não escreve, não fala desses eventos. Aqui você tem Lucas 18, né? Que é aquele evento lá do fariseu e publicano orando, lembram? Publicano, ó Deus, sei propício a mim, pecador. Então era tipo um elogio à postura humilde do publicano, oposta à postura orgulhosa do fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana e tudo. E aí Mateus parece omitir essas histórias que exaltavam a figura do publicano. E aí tem Mateus 19, que é outra história do publicano que eu estou lembrando agora. Que também é uma história que exaltava aí a figura do publicano. Tá certo? Para frente. A data. Uma vez que o livro contém a predição da destruição do templo por Jesus, deve ser datado de antes de 70. Aqui, tem gente que acredita que ele foi escrito depois de 70, e aí tem as argumentações e tudo, mas a grande maioria acredita que ele foi escrito antes de 70. Há uma teoria que diz que ele deve ter sido escrito entre 68 e 70. Por quê? Acredita-se que Marcos foi a fonte para Mateus. Então, Marcos ele é bem mais resumido. Então, acredito que ele foi a fonte para Mateus. E aí, Mateus amplia. Outros acreditam que, não, Mateus foi o primeiro livro escrito. E aí, não necessariamente Marcos precisou ter essa fonte dele. Então, acredita-se que existia a fonte Marcos, a fonte Lucas e a fonte Canon, né? Que era uma fonte comum aí que eles beberam de lá. E tinha Mateus. Mas acredita-se também que cada um poderia ter uma fonte individual. Por exemplo, Marcos, acredita-se que Marcos, ele
ele escreve a partir das memórias de Pedro. Então, Pedro vai mentorear Marcos e ele escreve. Aí, por Pedro ter morrido ali finalzinho do ano 68, então pensa-se que Marcos escreveu até o ano 68, e se Mateus escreveu e usou Marcos como fonte, então Mateus teve que escrever depois do ano 68. Só que não pode passar do ano 70, tá certo? Então, aí é difícil acreditar que ele escreveu nesse período de 2 anos, porque não era como hoje, né? Você escreve aqui, joga na internet, todo mundo está sabendo. Não, o trabalho de Marcos, digamos, né, foi feito, leva um tempo até ser reconhecido como um escrito canônico, inspirado, reconhecido pela igreja, e então Mateus usaria o livro de Marcos. Então, enfim, é uma grande confusão aí saber exatamente a data. O ponto é que a maioria acredita que foi antes dos anos 70, não necessariamente entre 68 e 70. Deixa eu dizer mais coisas aqui sobre antes do ano 70, então. Contém o maior número de advertência e crítica contra os saduceus, que deixaram de ser uma força viva no judaísmo depois dos anos 70. Então, o estudioso, o que ele vai fazer para descobrir a data? Ele vai olhar para a carta, vai ler, vai ver, nossa, como ele falava, criticava os saduceus. Aí você estuda a época ali, em mais ou menos em que ele escreveu, as possibilidades, e aí você vai perceber que após o ano 70, que foi um evento histórico onde Jerusalém é tomada, o templo é destruído e tudo, depois desse ano 70, praticamente os saduceus não tinham mais força. Então é muito estranho Mateus ter escrito depois do ano 70, visto que não precisava mais ser necessário combater os saduceus. Deu para pegar o raciocínio? E assim eles vão raciocinando e tentando aí clarear as coisas para nós. Então, Mateus, ele reflete a situação da Palestina entre 50 e 64. Então, quando você lê Mateus, e você estuda a história da Palestina, você vai perceber que ele está mais ou menos ali, nesse tempo aí de 50 a 64. Então, alguns sugerem a escrita por volta de 50, né? Bem cedo aí, por volta de 50. E aí alguns vão dizer, olha, Marcos foi escrito antes de 50. Aí eu vou deixar Marcos aí para quem for dar aula de Marcos, ele vai falar aí que data foi, tá? Então são sugestões, não dá novamente para você ser dogmático, ok? Alguns livros em relação à data, dá para você dizer, ó, foi escrito entre esses anos aqui, porque eles citam um rei e tal, e aí fica mais fácil você estudar a história, o contexto histórico e geográfico da época, aí fica mais fácil de você descobrir. Local da escrita, também, tudo suposição, tá? Só para título de curiosidade. Antioquia da Síria, uma cidade cosmopolita com numerosa população judaica. É indicado como local da escrita. Por quê? Primeiro, quando você lê Mateus, você vai perceber claramente que ele foi escrito para judeus. A gente vai já ver isso. Então, você pensa num local que tinha muitos judeus. E você vai ter também uma menção do evangelho, vem de Inácio, que era bispo de Antioquia. Então, como não era tão simples a carta circular, e aí pode, né? É uma possibilidade dela estar lá, e aí o primeiro cara que vai citar ele é justamente um bispo de Antioquia, o Inácio. Então, quem defende que ele escreveu em hebraico, como a gente viu lá, no Papias, localiza a escrita na Palestina. Os destinatários agora. Seu público-alvo, judeus de fala grega. Por isso, o que nós vamos encontrar?
ele vai citar frequentemente o quê? O Antigo Testamento. Ele está escrevendo para quem? Para judeus. E qual é a Bíblia dos judeus? O Antigo Testamento. Então ele vai citar frequentemente o Antigo Testamento. A ausência de explicação sobre expressões e costumes judaicos. Isso aqui que o autor está fazendo, para os irmãos saberem, ele está olhando para o livro e descobrindo para quem ele escreveu. Aí ele vai compara com os outros evangelhos, então você vai ter essa diferença aí. Abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 4. Eu queria que um irmão abrisse Mateus, capítulo 4, 18, e outro abrisse em João 6, 1. Para a gente comparar aí mais ou menos, para entender essa ausência aí, e chegarmos à conclusão, ou à possibilidade, que esse livro, os seus destinatários eram em sua maioria judeus. Alguém pode ler? Mateus 4,18. Isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Pronto. Caminhando junto ao mar da Galileia. Agora, vai para quem está com João 6,1, por favor, leia aí. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Pronto. O que vocês perceberam de diferença aí? Parece que quando Mateus escreve Mar da Galileia, os seus leitores originais não necessitavam de uma explicação. Quando ele diz o Mar da Galileia, todo mundo sabe onde é. Quando João explica, e aí João, o público de João são mais gentios, diz, olha, o Mar da Galileia. Aí o pessoal, que mar é esse? Que é o de Tiberíades. Vocês conhecem ele como de Tiberíades. Deu para entender? E aí, quando você olha para essas citações, você vai dizer o que? Então o público dele era judeus. Quando não eram judeus, aí necessita de uma explicação. Mais um exemplo aí, Mateus 15, de 1 a 3. Por favor, alguém leia. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pronto, agora Marcos 7, de 1 a 5. Vai ser o mesmo evento, aí vocês vão perceber a diferença. Alguém pode ler? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus, todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam para a praça. Não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar de copos, jarros e vasos de metal e camas. Ok. Pronto, terminou? Falta 5. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ok. Perceberam a diferença? Então, pois, é costume dos judeus, dos fariseus e tal, fazer isso aqui. Tá certo? Outra coisa, dá ênfase nas reivindicações messiânicas a partir do primeiro versículo do livro. E ênfase no reino dos céus. Coisa para judeu. Então, você vai ter aí logo no início, essa é a gênese, né, de Jesus Cristo, Mateus 1:1, o Messias, Cristo lá é o Messias, tá certo? E aí você tem Daniel 9:25 falando desse ungido, desse Messias que ia
ser morto. Então ele já começa aí falando para eles, e logo do primeiro versículo, e vai até o final do livro, mostrando que ele é o Messias, terminando lá com esse Messias rei, que toda autoridade é dada a ele no céu e na terra. E isso para os judeus era muito claro, tá bom? Não sei o que eu perguntar. Qual o propósito do livro? Propósito duplo. Tem um aspecto didático e apologético, ambos relacionados ao conceito fundamental do reino messiânico. Então, didático, porque ele vai mostrar o comportamento do reino e tal, como é que é, e tudo isso. E apologético, porque Mateus ele vai fazer uma defesa de que o Messias é esse Jesus que estava entre eles. Então, ele vai fazer uma defesa disso em todo o seu livro. Então, Carlos Oswaldo, falando do propósito, diz o seguinte, abre aspas: eventos e ensinos selecionados do ministério público e particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel, e para esclarecer o programa divino para o reino nesta presente era, à luz da ultrajante rejeição do rei Messias por Israel. Então, o propósito dele é provar isso. Eu vou provar isso para vocês, que esse Jesus aqui de Nazaré, ele é o Messias prometido de Israel. Ele é o cumprimento das promessas feitas lá. Tá certo? E ele está falando isso para os judeus, que rejeitaram o Messias. Então, o propósito do livro é fazer com que os judeus que tinham confiado em Jesus como Messias, eu acho isso aqui fantástico, soubessem que não haviam traído os ideais de Deus para a nação de Israel, por tomarem partido daquele que a nação havia oficialmente rejeitado. Então imagina, você é um judeu que aguarda o Messias, certo? O Messias chegou, você então larga tudo e vai seguir esse Messias. Só que a nação, a liderança da sua nação, tanto política como religiosa, não reconhecem esse homem como o Messias prometido. Aí você vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Rapaz, será que eu estou certo? Imagina Paulo sendo perseguido, sendo judiado ali. Você lê Atos, você chega no final de Atos ali, tem uns camaradas que fazem um pacto, ninguém come enquanto não matar Paulo. Já pensou? E era o seu próprio povo. E aí você vai ver as defesas de Paulo perante os reis e tal, e como ele ama esse povo. Então, imagina você, tá lá a sua família todinha dizendo, não, não é não, e você tá todo o seu povo dizendo, não é, e você... E aí o evangelho de Mateus, ele vai para esse público, e vai tipo, confiem, esse Jesus aí está aqui, eu vou provar para vocês que esse Jesus, que foi morto, foi crucificado e ressuscitou, ele é de fato o Messias. E aí vai ficar mostrando as profecias, e dizendo, ó, pá, está aqui, tá certo? Então o propósito do livro para os leitores originais, está vendo? Ele tem uma intenção. Por isso você não pode, por isso é importante, esse trabalho aqui que eu fiz aqui no início do livro, ele parece ser chato e cansativo, né? E, o que se importa? Saber quem são os destinatários, quem foi o autor, o público-alvo e tal. Para você entender o propósito do livro, tudo isso importa. Por isso o exegeta, o pregador, ele tem que mergulhar na cultura da época, estudar lá, estudar as línguas originais para entender tudo isso, estudar a história do povo, o primeiro povo que recebeu esse livro, para entender qual é a intenção do autor sagrado, a intenção do Espírito Santo, o que o Espírito Santo queria comunicar para aquele povo. Então, o que significou esse texto para aquele povo? O que significou lá não pode significar diferente para nós aqui, tá certo? Porque senão nós vamos estar inventando o significado. Então, o Espírito Santo, quando inspira Mateus, ele tem uma intenção.
Ó, tá aqui, esse pessoal está vivendo isso aqui agora, está passando por isso, você vai escrever isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí ele escreve para esse povo. Eu tenho que descobrir por que ele escreveu isso para aquele povo. Ah, por isso que ele disse isso. Por isso que ele sempre dizia, ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Quando Jesus fazia uma coisa, aqui se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Ah, por isso que ele falava assim, porque ele estava fazendo um trabalho apologeta, né, de provar para os leitores originais que Jesus, que eles estavam crendo, é o Messias. E isso consolava o coração deles. Então essas informações são sim importantes quando você quer ser um estudioso mais versado ou estudioso mais profundo. Então, o propósito do livro, provar a messianidade de Jesus, tá certo? Ele é o Messias. De que forma? A vida, o ensino dele, a morte. Lembra, quando ele termina o Sermão do Monte? Ele termina o Sermão do Monte, aí fica, nossa, quem é esse homem? E o que ele ia fazendo, sempre dava isso, a ressurreição, e por aí vai. Cumpriam predições do Antigo Testamento. A frase inicial de todos esses textos que estão aqui, ó, a gente não vai ler por conta do tempo, mas depois você pode anotar aí. A frase inicial é, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então ele está sempre fazendo isso, sempre fazendo isso. Ou no último texto aí, e se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Então Jesus é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento referentes ao Messias. Ele é o cumprimento. Pode crer que ele é o Cristo. Ele é o Messias. E aí você tem os milagres, tá? Os milagres, os sinais, os prodígios, aquela explosão de milagres, que é feita uma confusão com os milagres hoje. Então aquela explosão de milagres no primeiro século ali, a gente vai já entrar, quando for falar dos dons, no dom de milagres, os sinais e prodígios, e aí a gente vai entender melhor isso. Mas aqui pegando já o gancho de Cristo, isso começa com Cristo e repercute nos seus apóstolos, tá certo? Que eram as credenciais dos apóstolos, sinais e prodígios. Então, abre aí sua Bíblia em Isaías 35, isso é muito importante. Para a gente entender o propósito de Mateus em selecionar os milagres que ele seleciona. Isaías 35, 3 a 5. Então lembra que Mateus ele não é cronológico, tá? Ele é temático. Então Mateus ele vai selecionando as histórias e ele vai registrando. E ele tem um tema. Por que eu coloquei essa história aqui? O que eu quero dizer para o meu público-alvo ao registrar essa história? Vocês devem lembrar que João disse que se fosse registrar todas as histórias de Jesus, não ia caber nos livros do mundo inteiro. Então aqui está selecionado. Ele não faz isso aleatoriamente. Eu vou escrever essa. Essa eu não vou escrever. Não, ele tem uma intenção, certo? Ele tem um propósito. Então ele seleciona. E aí ele não é cronológico, ele tem um tema, ele vai colocando as histórias e ele registra os milagres que Jesus fez. E por que ele registrou esses milagres dentro do seu propósito, da sua perspectiva. Abre aí, lê aí Isaías 35, de 3 a 5. Depois a gente vai para Mateus 11. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei os desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Ok. Então ele vem
Ó, avisa aí para os que estão desanimados, estão com os joelhos desconjuntados. Ele vai vir, ele vai vingar. E aí quando ele vir, os sinais de que ele chegou é o quê? Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os coxos vão andar. Você vai ter esses sinais, tá certo? Isso aí é uma referência à vinda do Messias. Só que nessa profecia de Isaías está todo o pacote aí, né? E era a grande dificuldade dos apóstolos entenderem por que Jesus ele ia padecer. Se a profecia, tudo bem, ele vai curar e tal, está aqui, então ele é o Messias. Mas ele vai morrer? Porque a profecia termina o quê? Com Deus triunfando, o povo de Israel governando e em paz. E não é o que acontece lá. Por isso, em Mateus 11, João está preso. Eu já expliquei isso para os irmãos aqui várias vezes, mas hoje tenho que explicar novamente. João está preso e ele fica na dúvida. Será que esse Jesus, que eu olhei para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é o Cristo mesmo? Porque não bate a profecia. Não é? Então, olha só o que acontece aqui em João 11, verso 2. Olha que legal. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outros? Então João está na dúvida, né? Está preso, está na dúvida. Verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Pronto. Jesus não diz assim, ó, eu sou o Cristo. Pode dizer para ele que eu sou, mande ele acreditar. Não, Jesus diz assim, ó, diga para ele que isso aqui está acontecendo. Eram os sinais do Messias. Por isso que quando Jesus chegava num lugar, não era tipo assim, eu vou curar isso, curava todo mundo. Os apóstolos do mesmo jeito, chegavam num canto, e as pessoas sabiam que eles estavam lá, iam curar, traziam todos os enfermos da cidade, das cidades vizinhas, e eles curavam a todos. Chegavam a ressuscitar mortos e por aí vai. Aquela explosão de milagres nunca vista antes e nem depois. Acredite-se que outro tempo que vai acontecer vai ser com o anticristo no período da grande tribulação, justamente para ele tentar enganar as pessoas, dizendo que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que são os sinais que seguem o Messias. Deu para entender? Então fica simples, tá? Então você vai ter esses milagres. E aí Mateus, ele registra esses milagres justamente para fazer isso. A partir do capítulo 16, é muito interessante o que Mateus faz. Jesus anuncia que vai padecer. Quando ele fala que vai padecer, sofrer em Jerusalém, isso é difícil para os discípulos, porque é tipo, a conta não fecha. O Messias, ele vem por isso que eles ficavam, quem vai ser o maior no teu reino? Ei, deixa o meu filho sentar à tua direita e eu à tua esquerda. Maria diz, olha, é chegada a tua hora. E eles ficavam nessa expectativa em que ele ia tomar o poder. E aí ele nunca toma esse poder. E aí agora ele está começando a falar que vai sofrer e vai padecer. Aí fica, não pode. E aí o que ele faz? A partir do capítulo 16, ele fala da sua morte e logo em seguida ele faz um grande milagre. Depois ele fala da sua morte e um grande milagre. É tipo assim, eu vou morrer, gente, ei, mas eu sou o Messias. Eu vou morrer, gente, mas eu sou o Messias. Toda hora fazendo isso, tá certo? E aí Mateus, ele quer deixar os seus leitores confiantes, felizes e alegres por saberem que eles não estavam crendo numa mentira.
Tá certo? E finalmente, aí você tem o capítulo 12, vamos só ler lá o capítulo 12, verso 22, 23 e 28 de Mateus. Doze, 22. Eu vou ler aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia o quê? É este, porventura, o filho de Davi, que era uma expressão para o Messias. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o descendente de Davi aguardado que estabelecer seu reino e reinar eternamente. Então essa expressão filho de Davi, é o Messias. Então quando ele faz esse milagre, as pessoas olham, a multidão olha, se admira e diz assim, será que é o filho de Davi? Então notem que Jesus ele não falava o milagre, fazia o milagre por fazer. Ele queria apontar para algo. Então eu vou curar vocês para sinalizar para vocês que eu sou quem? O Messias. Tá certo? Eu sou o Messias. O problema é que o povo só queria a cura, não queria o Messias. Bem parecido com os nossos dias, né? Eu quero muito a cura, mas eu não quero o Messias. A cura, eu chamo de o pequeno milagre, é só para apontar para o grande milagre, que é o Salvador. Então, quando Cristo curava alguém, era para ele olhar para a cruz. Ali aconteceu o grande milagre. Era o pequeno milagre que apontava para o grande milagre. Aí o verso 23, já li, agora o verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os fariseus aqui, né, eles vão dizer que Jesus está fazendo isso pelo poder de um demônio. Quando ele expulsa o demônio, ele cura lá o rapaz que era cego e mudo. Não, ele fez isso aí pelo poder do demônio. Jesus diz, olha, um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, agora se eu faço isso aqui pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Por isso é o Rei Messias. É a agenda de Deus, tá certo? Deus está estabelecendo sua agenda. O reino é inaugurado, não estabelecido plenamente, tá certo? Mas ele já é inaugurado aqui, sobre vós, essa é a ideia, o reino é chegado sobre vós. Por quê? Porque eu estou fazendo essas curas. E essas curas apontam para o Messias prometido. Ok? Então, o propósito das curas, dando aí uma antecipada, né? Era apontar para o Messias, tá certo? Para o Cristo. Então, vamos para frente aqui. Para a gente ir encerrando. Como isso afeta a nossa vida? Como isso nos afeta? Interessante. Quando você pensa no Messias, né? A gente foi brincar de como é o negócio lá do tiro? Airsoft, né? Acho que é assim que pronuncia. E aí o Roger Vane convidou uns amigos lá, descrentes, aí a gente aproveitou para evangelizar, né? E aí eu li um texto sobre cura. Porque vai que alguém se machuca na brincadeira, vai precisar de cura, né? E aí eu falei sobre cura. E ao falar sobre cura, por que Jesus curava? Que era exatamente para se apresentar como Messias. Então eu vou curar você agora. Para você saber que eu sou o Messias. Né? Para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Vê o propósito? Não é para ter fama, não é para que o outro, né? Só que o outro seja beneficiado. Claro que é beneficiado.
Mas há um propósito maior por trás disso. Dizer, eu sou o Messias. E o trabalho de Mateus, em essência, é isso. Jesus que veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai hoje, é o Messias. É o Messias. E como ao ler Mateus, chegar a essa conclusão, Mateus faz um trabalho apologético de provar para a gente que Jesus é o Messias. Como isso afeta a minha vida? Eu, cristão do século 21. O que muda na minha vida? Vou ler Mateus, agora eu sei que é o propósito de Mateus, aí eu vou ler olhando, Jesus curou aqui, é por isso que ele diz isso e tudo. Isso muda em que a minha vida? Ter todas essas informações. Saber agora qual é a intenção do autor sagrado. Então, eu coloquei algumas coisas para a gente meditar aqui. Ao ler Mateus, o quanto encontramos de consolo. Você já pensou nisso? O quanto nosso coração bate aliviado. Pois o nosso Jesus é o Messias. Porque esse foi o propósito original. Eu abandonei o judaísmo, a minha vida todinha ali. Imagina Paulo, a vida dele toda ali. Alguém que era zeloso na lei a tal ponto de perseguir os cristãos. Dedicar sua vida a isso. E agora ele abandona tudo. E ao ler um livro como esse, o Evangelho que conta a vida, nascimento, vida, morte, ressurreição, os milagres, ele vai encontrar consolo. Seu coração vai bater aliviado. Esse Jesus que eu creio é o Messias. Agora isso parece não fazer nosso coração ficar aliviado. Isso é estranho. Porque o Messias, aguardado, esperado, e claro, os judeus pecaram nisso, e eu acredito que é o mesmo pecado que a igreja comete. Eles aguardavam alguém que ia aliviar a dor deles, ia dar conforto a eles. Alguém que estabeleceu um reino, ia colocá-los sentados em tronos. Todas as nações agora subjugadas a Israel, era só isso que eles esperavam. E Mateus, logo no início do livro, no verso 21, diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo de quê? Dos pecados. Ele salvará o seu povo dos pecados. Mas do que realmente Israel queria ser salvo? Era do domínio romano. Do que as pessoas que buscavam Cristo queriam ser salvos? Das enfermidades, da fome. Do que realmente você quer ser salvo. Entende? Porque quando você lê Mateus, se você lê na perspectiva correta, a intenção do autor sagrado, é isso que ele quer mostrar. Ei, Jesus é o Messias, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. E aí parece não ter tanta graça para a gente, parece não nos encantar tanto, porque a prova disso é o cristianismo atual. O quanto as pessoas estão doentes da sua cabeça, o quanto elas estão sem esperança. Há 30 anos atrás não se acreditava, olha o que eu vou dizer, não se acreditava que era possível um cristão tirar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque se acha impossível um cristão chegar a um ponto de desesperança tal e tirar a própria vida. Não se tem nenhum relato bíblico
de alguém que fez isso. Você vai ter cristãos na Bíblia deprimidos profundamente, mas nunca eles chegam a tal. Não estou entrando no mérito aqui da questão de que o pecado do suicídio não está coberto pela cruz. Está. Qualquer pecado. Só estou falando de um relato histórico. E hoje é uma das coisas mais comuns, infelizmente, um cristão tirar a própria vida. Por quê? Porque as suas expectativas com Cristo o decepcionaram. Do que realmente você quer ser salvo? Não é? O que nos desanima hoje, o que coloca o nosso coração em aperto, o que enche o nosso ser de medo, porque os leitores originais de Mateus, eles estavam arriscando a sua vida, estavam morrendo, perdendo seus familiares, seus trabalhos, sua vida como um todo, para seguir a Jesus. E talvez alguns estavam com essa pulga atrás da orelha, será que ele é o Messias? Porque se ele for o Messias, eu vou até o fim. E Mateus escreve isso para provar para eles: ei, Jesus é o Messias, pode morrer por ele tranquilamente. Sua morte não será em vão. Meus amados irmãos, Jesus Cristo veio, o Messias veio. Mateus prova isso. O Espírito Santo inspira Mateus para deixar isso claro. Ele é o Messias. Ele é o cumprimento da promessa. É o meu ideal, é o que eu planejei, aconteceu na história. E eu o enviei. Para quê? Para que Deus fez isso? Para libertar vocês dos pecados. Foi para isso. Essa é a promessa do Cristo. Libertar o seu povo dos seus pecados. O quanto isso é importante para você? Não é? O quanto isso é valioso? Já pensou nisso? Ontem foi muito engraçado. A gente foi jantar, e a Ruth disse: pai, eu posso orar? Aí disse: ore. Aí ela orou assim: obrigado, Senhor, porque o meu pai te serve. E se ele não te servisse, a nossa vida estava arruinada. Eu poderia estar lá na rua pedindo esmolas. E ela foi falando um bocado de desgraça que eu conto para ela, né? Que eu vou mostrando para ela, né? Só, filha, poderia ser tu e o José. Só, filha. Papai está com a mamãe porque papai serve a Deus. Senão eu poderia trair a mamãe. Eu poderia ir embora, abandonar vocês. Eu estou contando isso porque eu poderia ter um lar arruinado. Pelo quê? Pelo pecado que ia dominar a minha vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu seria o pior de todos os homens se Cristo não tivesse me libertado da escravidão do pecado. Eu teria uma vida desgraçada, terrivelmente desgraçada, dominada por um demônio. Um demônio poderia me possuir. Você tem ideia disso? Você já conviveu com alguém endemoniado? Alguém já pediu socorro a você, dizendo: meu filho tem um demônio. Ou, meu filho está escravizado ao vício. Eu não consigo me libertar. Quantas pessoas eu já evangelizei, elas diziam assim: eu queria tanto sair dessa vida. Meu filho, ore por mim. Eu nem gosto de fazer isso, mas quando isso toma conta de mim, é o pecado, o maldito pecado, o diabo, a carne, o mundo.
nós poderíamos viver escravizados. Mas o Messias veio. Nós cremos nele, ele nos libertou da escravidão do pecado. Aleluia, isso nos basta. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Isso até parece ser difícil de dizer. Mas talvez você esteja pensando, pastor, eu creio em Cristo, em Jesus, e a minha vida ainda parece ser uma desgraça. O pecado ainda me domina, eu vivo viciado. Talvez você ainda não teve um encontro com o Messias. É muito provável. Porque a proposta de Deus, o plano de Deus em enviar o Messias é que para que todo que nele creia seja liberto disso. E como que a cristandade que crê no Messias vive escravizada ao pecado? Como que um homem que era mentiroso, depois de 10 anos com Cristo, continua mentindo? Como que um homem que tinha uma mente pervertida, imoral, depois de Cristo ainda tem a mesma mente? Ele não renova a minha mente? O Espírito Santo não está trabalhando, me fazendo a imagem do Filho de Deus? Não há nada de errado com o plano e a agenda de salvação de Deus. O que há de errado é que o nosso cristianismo se acostumou com pessoas que não conhecem a Cristo. Eu li ontem algo que eu achei muito interessante. Como é que alguém se preparava para batizar? Fiquei maravilhado, Renan. Ali dos finalzinho do 1º século, 2º século, vai até o 3º século com Constantino, e só muda de fato no 7º século. Como é que aconteceu? Você se converteu, Renan se converteu, ele tinha que procurar o pastor me converti, sou crente agora e tal. Meu filho, beleza, legal. Pois fique vindo para os cultos. Você vai participar da ministração da palavra. Na hora da ceia você vai sair, que você não é digno para participar, beleza? Aí um cabo orgulhoso já dizia, esses crentes só querem ser, né? Não vou mais não. Pronto, aí passava um tempo. E aí, pastor, quando é meu batismo? Se você foi mudando de vida, você vai participar da classe dos catecúmenos. Aí beleza, quando é que começa? Domingo. Vem às 6 horas da manhã e tal. Aí o cabo tinha que vir 2 anos a 3 anos na classe dos catecúmenos. Nesse período, se ele ficasse faltando culto e tal, não tivesse compromisso, saía da classe, voltava lá para o início. Tinha que mostrar a transformação. Depois desse período, 2 anos, beleza, o batismo só acontecia no domingo de Páscoa. Tinha batismo todo domingo não, era no domingo de Páscoa. Então, se você vai se batizar no domingo de Páscoa, você vai passar 40 dias fazendo jejuns, oração, lendo mais. Você vai passar por umas lições que só depois de sair da classe dos catecúmenos, se tornar um competente, é que você vai ter o privilégio de ouvir sobre essas lições, porque as lições da igreja são valiosas e não é qualquer um que pode ouvir não. Aí você tinha que passar esses 40 dias, a igreja jejuava com você, isso deu início à quaresma, inclusive estamos na quaresma, né? Era 40 dias de santidade para poder ser batizado, certo? E no sábado de aleluia, ele ia ser sabatinado pela igreja, para ser batizado no domingo, só então ele ia poder participar da ceia. Já pensou? Aí hoje, o irmão Campos estava me falando, que o pastor disse assim, domingo vai ter batismo, quem quiser pode vir. Desse jeito. E aí a pessoa, ela ia entender direitinho o que era o cristianismo. E hoje, infelizmente, as pessoas não entenderam nada.
Por isso, você precisa estar trabalhando arduamente para animar os crentes, para segurar os crentes, para os crentes virem para a igreja, para os crentes ficarem animados para servir a Deus. Que conversa é essa? Ei, Deus te libertou do pecado, mas tu podia estar caminhando para o inferno agora, escravizado, tua vida destruída aqui pelo pecado, tu foi livre. Ah, pastor, mas isso, eu quero é saúde, eu quero é dinheiro, eu quero é isso, eu quero é aquilo. Isso aqui não me anima não. Como assim? Pois o livro de Mateus não serve para você, porque ele foi escrito para dizer, ei, Jesus é o Messias. Se alegre nisso, se anime nisso. Ah, eu preciso tanto de cura, eu vou para Jesus para Ele me curar. Essas curas aqui, não está revelando Ele como um curandeiro, está revelando Ele como o Messias, o Salvador. É assim que Ele está se apresentando. Então você o quer mesmo sem cura? Lembra dos 10 leprosos? Todos foram curados, só um foi salvo. Os outros 9 foram para o inferno, saudáveis, sem lepra, mas vão ranger os dentes eternamente, porque olharam para o Messias e só viram um curandeiro, e agora vão perecer. Como muitas pessoas estão na igreja, buscando a Cristo, só para realizar seus projetos, seus sonhos, terem suas vidas abençoadas, para isso aqui ser legal, isso aqui, vivem ainda viciados nos pecados, nunca foram libertos de fato, não estão sendo transformados, não estão no processo de santificação, é a mesma pessoa de sempre. 10 anos atrás é a mesma pessoa, não mudou nada, pastor. Mamãe não mudou nada, se converteu, não mudou nada, não se converteu nada então. Continua um ímpio, com a roupagem religiosa, que frequenta o culto evangélico. Jesus é o Messias. Deus prometeu, eu vou enviar um Salvador. Ele vai libertar vocês dos pecados. Ele é real. Já morreu, ressuscitou, e um dia voltará. Já nos salvou do poder e senhorio do pecado, e nos salvará da presença e da penalidade de pecado e do fogo inextinguível. Sabe por que nós devemos amar Jesus? Sermos apaixonados por Ele? Porque Ele veio de graça e nos libertou da escravidão do pecado. Esse Senhor terrível que nos pagaria um salário de morte, morte eterna. E Ele está então nos livrando a cada dia que se passa do poder do pecado, e um dia nos salvará plenamente da presença do pecado. Todo crente almeja por isso. Todo crente se agarra a Cristo, obrigado Senhor, porque o Senhor me libertou do pecado. O pecado não me domina mais. Irmãos, isso é incrível. Eu e vocês somos muito tentados. Coisas terríveis, propostas terríveis vêm à minha mente. Sabe por que eu não desanimo? Porque eu tenho um Messias. Eu sei que em Cristo Deus me fará triunfar. Eu posso vencer cada uma das propostas diabólicas que o mundo, a minha mente caída e o diabo coloca. Cada uma delas. E a cada dia eu vou vencendo. Eu vou lutando. Eu me agarro à graça do meu Cristo, do meu Salvador, do Messias. E eu vou vencendo. Não é incrível isso? E aí eu vou vencendo. Às vezes eu resvalo, sou humilhado, eu corro para os pés dele e clamo por graça e misericórdia. Ele me levanta e eu continuo. E aí eu vou naquela esperança de que um dia isso nunca mais vai acontecer. E eu me agarro mais a Ele, porque somente Ele, a sua obra, o seu sacrifício, me livrarão da presença do pecado e da penalidade pelo pecado. Todo cristão recriado em Cristo, ele almeja isso. Nunca mais pecar contra Cristo. Ele sentiu o sabor
de ser livre da escravidão do pecado. E um dos seus maiores sonhos é nunca mais ofender o seu Cristo. Por isso ele almeja, ele aspira a ser revestido da habitação celestial, onde não teremos mais esse corpo de vergonha e de humilhação. Essa é a promessa do Messias. Se isso não te animar, você está perdendo seu tempo. Vai para o inferno do mesmo jeito, como alguém que frequenta a igreja. Mas se Cristo é o teu libertador de fato, aquele que te salvou do pecado, se agarre nele. E um dia ele vai te salvar plenamente da presença e do inferno, que foi preparado para aqueles que vivem no pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Cristo, o Filho do Deus vivo, o descendente de Davi, o ungido, o prometido, o descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente que iludiu a nossa mãe Eva e nos colocou todos debaixo do pecado. Obrigado, porque o Senhor veio para destruir as obras das trevas. E hoje o teu povo reunido aqui, a tua igreja já pode viver debaixo do teu senhorio e não mais debaixo do senhorio do pecado e do diabo. E hoje o teu povo já pode viver liberto da escravidão do pecado. E oferecer agora os nossos membros para te servir e não mais para servir ao pecado. Obrigado, Deus, por enorme privilégio de podermos ser súditos desse grande rei, do Messias. E obrigado porque a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completar. E é nessa esperança em que vivemos debaixo da tua graça, perto do teu trono de misericórdia, exaltando o teu santo nome, reconhecendo que tu és o nosso Messias, o nosso Cristo, o nosso Salvador, que nos livrará da ira vindoura e da presença maldita do pecado. Obrigado porque hoje já podemos saborear os privilégios da obediência a Ti, dados somente àqueles que foram libertos da escravidão do pecado. Como é bom, Deus, poder dizer não ao pecado. Como é bom poder triunfar sobre o pecado. Tudo isso nós devemos a Ti, porque o Senhor veio e nos libertou disso. Muito obrigado, Pai. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.